Igreja. O que a igreja tem a ver com isso que eu tô fazendo aqui na minha escola? Não sei se você já se perguntou isso. Ou então, qual é a função da igreja nisso que eu tô fazendo? Ou melhor ainda, será que eu realmente preciso estar envolvido com uma igreja local? A primeira coisa pra gente falar nesse vídeo é que Deus é, em essência, relacionamento. Antes de qualquer coisa ser criada, Deus já se relacionava, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma coisa difícil de ser compreendida por causa das nossas limitações, mas quando Jesus voltar, a gente vai entender isso completamente, a profundidade disso. Mas o fato é que esse relacionamento foi estendido para a criação, porque Deus escolheu um homem, uma mulher, uma família para estarem no jardim do Éden. Mesmo com o pecado, Deus continuou se revelando ao coração do homem através de relacionamentos. E ele escolhe Abraão, a família de Abraão, que depois vai se tornar o povo de Israel, para se revelar para o resto do mundo. Então Deus usa a comunidade, a comunhão, para se revelar para as pessoas. E a gente tem a pessoa de Jesus. Quando Jesus vem à Terra, Jesus não tinha necessidade de nada, ele poderia ter escolhido qualquer forma para se revelar o Pai a nós seres humanos, mas Jesus escolhe conviver com 12 discípulos, com 12 homens diferentes, imperfeitos, mas que durante 3 anos caminharam, conviveram com Jesus de forma profunda. E o que a gente tem é que quando Jesus morre, ressuscita, é levado aos céus, a mensagem não para ali. O fato dele ter convivido com aqueles 12 homens fez com que a palavra, com que a verdade continuasse sendo pregada. E o que a gente vê é talvez o começo da história da igreja, que é cada vez mais pessoas iam sendo acrescentadas junto com os discípulos. E quando Jesus veio, ele poderia ter escolhido qualquer forma para se revelar, mas ele decidiu se revelar através do relacionamento. Ele decidiu escolher 12 homens diferentes, imperfeitos, conviveu com essas pessoas, ensinando não só em palavras, mas na forma como ele vivia, agia. E o que nós temos é que depois que Jesus foi levado aos céus, depois de ter ressuscitado, a mensagem do Evangelho, a verdade do reino de Deus, ela não parou. Mas aqueles 12 homens, eles continuaram pregando. Se você está aqui, se eu estou aqui hoje, nós conhecemos essa mensagem. É porque ao longo de toda a história, pessoas como aqueles primeiros discípulos se comprometeram a viver juntas e ensinar umas para as outras a respeito das verdades de Deus. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 13 e 14, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, você quer ser amigo de Jesus? Você precisa cumprir a ordenança de Jesus. E Jesus deseja que a gente viva em comunidade. Ah, mas é muito difícil eu encontrar uma igreja que eu me encaixe, ou que uma igreja que pense as mesmas coisas que eu penso, ou uma igreja que eu me identifique. Você não precisa encontrar uma igreja que você se encaixe ou que você se identifique. Você precisa encontrar uma igreja que realmente pregue e ensine a palavra de Deus, que seja firmada na palavra de Deus. Ao longo da nossa vida, nem sempre a gente vai ouvir ou vai precisar ouvir o que a gente quer. Às vezes a gente vai precisar ser confrontado, mas isso faz parte da caminhada e é para o nosso bem, porque a própria Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. Ah, mas eu já me decepcionei muito com a igreja, já me decepcionei muito com as pessoas da igreja. Gente, não existe gente perfeita. Jesus escolheu cada um de nós sendo imperfeitos e todos nós estamos na nossa caminhada buscando nos parecer mais com Jesus. Alguns mais maduros, mais experientes, outros menos, mas o fato é que nem nós mesmos somos perfeitos. E Deus não espera isso de ninguém. O que Deus deseja é que nós tenhamos um coração ensinável, um coração disposto. Então, o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de gente que quer ser discípulo de Jesus, que é discípulo de Jesus, que crê em Jesus, que quer viver a vida que Jesus propõe. Não de gente perfeita. E a outra coisa importante que você precisa entender é que a igreja ela é comparada a um corpo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12, fala a respeito da igreja ser como um corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em outras passagens, a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja precisa estar submissa, sujeita a Cristo. É assim como nós
temos um corpo de diferentes membros com diferentes funções, assim também a igreja, que é o corpo de Cristo, tem pessoas diferentes e que têm habilidades diferentes, mas todas elas são necessárias. Uma coisa que você não pode esquecer é que quem é o cabeça dessa igreja, quem é o cabeça desse corpo é Jesus. E essa é a coisa mais importante. Assim como o nosso cérebro manda comandos para todos os membros do nosso corpo, algumas coisas são tão naturais que a gente sequer percebe que o nosso cérebro está fazendo, assim também Jesus é quem dá o comando para a sua igreja. Não se esqueça disso. Nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, também diz assim no versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros membros se alegram com ele. Então, a igreja, a comunidade de fé em que a gente vive, ela é um lugar onde nós podemos encontrar apoio. Ela é um lugar onde nós podemos compartilhar os nossos desafios e a gente vai ter gente orando por nós. É um lugar onde a gente é confrontado, corrigido, ensinado, discipulado. Mas ao mesmo passo também é um lugar onde nós, cada um de nós, podemos investir na vida de outras pessoas também, discipulando, ensinando. Outro ponto é que além de pregar o evangelho, nós também precisamos discipular essas pessoas. E para onde a gente vai encaminhar essas pessoas que estão crendo? Para a vida em comunidade, que foi exatamente isso que aconteceu no livro de Atos. Então, na sua última aparição para os discípulos, quando Jesus fala mais uma vez sobre a promessa do Espírito Santo, dizendo, olha, esperem, porque eu enviarei o meu Espírito e ele vai capacitar vocês a serem minhas testemunhas em todos os lugares, ele está dizendo para os discípulos, fiquem juntos. E foi exatamente assim que os discípulos ficaram. Eles permaneceram juntos. E no dia da festa de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, eles receberam o Espírito Santo de Deus, que os capacitou a serem testemunhas para aquelas pessoas. E muitas pessoas iam se convertendo. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos capacita a ser suas testemunhas, vivendo em comunidade, e mais pessoas serão acrescentadas à medida que elas crerem, e elas serão acrescentadas pelo próprio Deus. Então lembre-se disso. O relacionamento é parte da essência de Deus, do propósito de Deus para a humanidade. Existe um versículo que diz que as pessoas saberão que nós somos discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Então, a igreja é esse lugar onde a gente é desafiado a amar as pessoas, conhecendo, convivendo com as pessoas, da mesma forma que Jesus amou os discípulos. Gente, essa não é uma coisa que a gente deve se privar. É uma grande alegria ter gente que possa orar com a gente nos momentos de dificuldade, se alegrar com a gente quando a gente está alegre. Isso é uma grande alegria. É a vontade de Deus para nós. Então confie no Senhor em todas as coisas. Nesse movimento que você está fazendo na sua escola, conte com a ajuda da sua igreja, dos seus líderes, compartilhe com eles os seus desafios, aquilo que tem sido dificuldade para você, peça oração. Ao mesmo ponto, também invista em outras pessoas da sua comunidade, da sua igreja, que ainda não tem feito nada na prática para pregar o evangelho para outras pessoas. Elas precisam ouvir o seu testemunho, elas precisam ouvir a sua experiência, para que elas também sejam inspiradas por uma história real, a sua história. Então vamos juntos, vivendo a vontade de Deus como corpo de Cristo, nos lembrando que Ele é o cabeça e que é dele que vem tudo que nós precisamos, os comandos, as instruções, as direções. Não se esqueça disso.